Bom, pessoal, agora eu vou explicar as relações fundamentais da trigonometria. A gente tem duas expressões importantes. A gente tem cosseno ao... Calma. Opa. Vamos lá. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E a gente tem também tangente de x é igual a seno de x dividido por cosseno de x. A gente vai trabalhar com isso. Grave isso aqui que os próximos exercícios que eu vou apresentar agora vão usar. Então, vamos lá. Vou começar pelo exercício 33 da página 74, que a gente tem, dado que seno de alfa é igual a 4 sobre 5, e a gente tem que achar entre π sobre 2 e π, a gente tem que achar o cosseno. Vamos anotar o que a gente precisa nessa questão. Que dado a gente tem? Vamos lá. Dados. A gente tem o seno de alfa sendo 4 sobre 5. Seno de alfa sendo 4 sobre 5. E a gente tem aqui, ó, π sobre 2 tem que ser menor que alfa, e este alfa tem que ser menor que π. Ou seja, a gente está entre 90 graus e 180 graus, que é qual quadrante? Segundo quadrante. Então, o que a gente quer achar? O cosseno de alfa. Com isso em mente, isso anota no caderno, num canto aí, que os dados. Com isso em mente, o que nós vamos fazer? A gente vai usar aquela primeira relação trigonométrica. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então a gente sabe que é 4 sobre 5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Beleza. A gente tem aqui, então, a gente sabe daquela propriedade que, entre parênteses aqui, eleva aqui, eleva aqui. A gente tem 16 sobre 25 mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Agora, a gente vai fazer um truque aqui, o macetezinho das frações. Multiplica tudo por 25. Aí isso aqui fica 25. Multiplica aqui por 25. A gente deixa tudo sobre 25. Então, ó, a gente tem. Aí a gente cancela a base, ó, multiplica tudo por 25 e cancela o denominador. Mais 25 cosseno ao quadrado de alfa tem que ser igual a 25. Chegamos nessa expressão. O que nós fazemos agora? Passa o 16 que está somando, diminuindo. Então, deixa eu pegar aqui meu apagador. Com isso, a gente vai ter 25 cosseno ao quadrado de alfa é igual a 9. Por que 9? Porque 25 menos 16 é 9. Agora eu vou apagar aqui em cima, rapidinho. E eu vou para... Vamos lá. A gente tem cosseno ao quadrado de alfa
é igual a 9. Pega esse 25, que está multiplicando aqui, ó, e passa a dividir. 9 sobre 25. A gente sabe que cosseno ao quadrado de alfa, ou seja, cosseno de alfa, passa. Se está elevando, a gente passa em raiz. A raiz de 9 sobre 25, que é cosseno de mais ou menos, né? Não pode esquecer. Coloco igual, mais ou menos. Cosseno mais ou menos de 3 sobre 5. Só que agora, a gente lembra que antes a gente tinha chegado que a gente queria no segundo quadrante. Então vamos lá. O cosseno, ele é essa linha aqui, a linha horizontal. Então, o seu espelho é na vertical. Então, para esse lado é negativo e para esse lado é positivo. Então, mais, menos e menos. Então, se a gente está falando de segundo quadrante é isso aqui. A gente tem um negativo. Então, a gente pode anular esse mais, porque a gente sabe que cosseno vai ser negativo. Cosseno de alfa, não posso esquecer do alfa aqui. Cosseno de alfa é igual a menos 3 sobre 5. Perfeito? Então, o gabarito dessa é menos 3 sobre 5. Agora, eu vou fazer a questão logo abaixo, 34. A gente sabe, ó, sempre que cosseno de x é menos 1/3 e tem que estar, ó, π menor que x, que é menor que 3π sobre 2. Calcule o valor de seno de x. Vamos lá, vamos de novo. Dados. A gente tem o cosseno de x sendo menos 1/3. E o que a gente quer achar? O π, vamos lá. O π está aqui. E o 3π sobre 2 está aqui. Então a gente quer o terceiro quadrante, ó, entre aqui e aqui. Terceiro quadrante. Vamos lá então. Terceiro quadrante. A gente quer descobrir o seno. O seno de x. Anotem isso rapidinho, né, pra gente ter uma base para a questão. E vamos lá. A gente vai usar seno ao quadrado de x mais quanto é o cosseno? O cosseno que a gente marcou é menos 1/3. Menos 1/3 ao quadrado é igual a 1. Então, vamos fazer isso aqui. Seno ao quadrado de x mais... Lembra que quando está dentro do parênteses e tem um menos, e é um expoente par, fica positivo. Por quê? Menos 1/3 vezes menos... Vamos lá, aqui, ó. Menos 1/3 vezes menos 1/3. A gente lembra que menos com menos é mais. Então, aqui vai virar mais 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado, 9. É igual a 1. Vamos transformar tudo em 9 agora, né? Multiplicar tudo por 9. E aí deixar tudo na base 9. Para depois cancelar essa base. Então, ó, 9 seno ao quadrado de x mais 1, porque o 1 já vinha na base 9, igual a 9. Temos a nossa expressão aí. Aqui é um x, né? Não posso esquecer. 9 seno ao quadrado de x é igual a 9 menos 1, esse mais 1 aqui, vai virar menos 1, 8. Seno ao quadrado de x tem que ser igual a 8 sobre 9, porque a gente passou multiplicando aqui. Vamos lá. Seno de x é igual a mais ou menos raiz
de 8 sobre raiz de 9. Então, a gente vem para esse lado aqui, né? Porque está faltando espaço. Seno de x é igual a mais ou menos. Ó, a gente traz para fora, ó. Quanto é o 8? A gente tem que fatorar essa razão. Então, ó, 8 a gente decompõe em números primos, ó. 8 dividido por 2 fica 4, divide por 2 fica 2, divide por 2 fica 1. E como a gente sabe que é uma raiz quadrada, tem um 2 aqui, a gente tem que juntar esses números que a gente usou em pares. Então, ó, a gente tem um par e sobra 1. O que ficou par, a gente deixa fora, e o que ficou sozinho, a gente deixa dentro. 2 raiz de 2 sobre raiz de 9 é fácil, 3. Então, agora a gente encontrou esse 2 raiz de 2 sobre 3. E agora a gente tem que lembrar que a gente está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, vamos desenhar a nossa bolinha. Tá? O seno é essa linha na vertical. Para baixo é menos, para cima é positivo. Aqui é o terceiro quadrante que a gente quer. Esse aqui fica seno negativo. Então, a nossa resposta, a gente vai jogar fora esse mais, vai ficar seno de x é igual a menos raiz de 2 menos... Eita, não vai caber aqui não. Então eu vou fazer um pouquinho menor aqui. Vai ficar seno de x é igual a menos 2 raiz de 2 sobre 3. Menos 2 raiz de 2 sobre 3. Essa é a resposta da questão 34. Agora, a gente tem que determinar vamos para a questão 35, da mesma página. Vamos lá. Vou apagar tudo aqui. E a gente tem determine seno de beta e cosseno de beta, sabendo que seno de beta é igual a 2 cosseno de beta. E a gente, vamos lá, vamos anotar nossos dados. Dados, como sempre. Sempre começa pelos dados. A questão fica muito mais fácil. Então vamos lá. A gente sabe que seno de beta é igual a 2 cosseno de beta. E a gente está em qual quadrante? Terceiro, o mesmo da última questão. Terceiro quadrante. E a gente quer achar o quê? O valor dos... Agora, eu vou fazer a questão 35 da página 74. Então, vamos começar já pelos nossos dados. Vamos ver o que a gente consegue extrair da questão. A gente sabe que o seno de beta é igual a 2 cosseno de beta. Seno de beta é igual a 2 cosseno de beta. A gente sabe que a gente está no terceiro quadrante, que a gente já viu. Terceiro quadrante ali, né? Quadrante. E a gente quer descobrir os dois. Seno e cosseno de beta. Vou escrever beta por extenso mesmo, dessa vez. Beleza, é isso que a gente precisa. Então, já copia aí rapidinho, para não se perder nos cálculos. Então, relação fundamental da trigonometria. A gente vai ter o seno de beta. Vamos lá. Vamos escrever a nossa fórmula, né? Seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. Então, a gente sabe que seno ao quadrado de beta é 2 cosseno de beta. E a gente tem que levar tudo isso ao quadrado. Não podemos esquecer de levar ao quadrado por causa desse quadrado aqui. Mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. Então vamos lá. 2 ao quadrado, 4. Cosseno
ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. A gente transforma isso aqui em 5 cosseno ao quadrado de beta menos 1, porque eu vou passar esse menos 1. Eu juntei esses dois e passei o menos 1 para ficar igual a 0. Então, o que a gente vai fazer agora? 5 cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. A gente vai voltar para o mesmo que a gente estava antes. E cosseno ao quadrado de beta é igual a 1 sobre 5. Cosseno de beta é igual a 1, porque raiz de 1 é 1, não precisamos nem mudar, raiz de 5. Mas opa, essa não pode ser a resposta, porque a gente tem um denominador. Multiplica por raiz de 5 sobre raiz de 5. A gente vai ter aqui raiz de 5 sobre 5. Raiz de 5 sobre 5, porque raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. A gente está no terceiro quadrante. Então vamos lá. É mais ou menos, né? Não pode esquecer de mais ou menos, gente. Não esqueçam. Igual eu esqueci aqui, mais ou menos. Agora, mais ou menos, o cosseno, a gente já vou até fazer de novo aqui, ó. O cosseno, essa linha aqui. Para cá é negativo, para cá é positivo. Pá. Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro. Opa, achamos nosso quadrante. Negativo. Então, o cosseno de beta é igual a menos raiz de 5 sobre 5. Pô, já bota isso ali na tabelinha de dados que a gente copiou antes e vamos partir para nova relação trigonométrica. Se a gente tem o seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta tem que ser igual a 1. O que a gente tem que achar agora? O seno. Então, seno ao quadrado de beta mais... Quanto a gente achou? Menos... Já vamos colocar o parênteses, né? Menos raiz de 5 sobre 5 ao quadrado tem que ser igual a 1. Então, já vamos lá. Seno ao quadrado de beta tem que ser igual. Lembra aqui ó, dentro do parênteses. Então vamos lá, ó. Ao quadrado, raiz de 5 sobre 5 menos raiz de 5 sobre 5 vezes menos raiz de 5 sobre 5. Lembre que menos com menos dá mais. Por isso que quando elevado a 2, o menos vira mais. Então, raiz de 5 ao quadrado, 5. 5 ao quadrado, 25. Igual a 1. Então, a gente vai pegar... A gente pode simplificar isso. Isso vai virar 1 sobre 5. E a gente vai multiplicar tudo por 5. Então, 5 seno ao quadrado de beta mais 1, porque aí lembra, a gente multiplicou por tudo, por 5, e cortou o denominador. Então é como se a gente tivesse feito isso aqui, ó. Já vou até apagar e mudar isso aqui, ó. 1 sobre 5. Colocamos tudo sobre 5. Então aqui multiplicou por 5, aqui multiplicou por 5, e aqui não precisa, porque já era 5 antes. Então aqui continua 1. Aqui continua 1. Cinco seno de beta mais 1 sobre 5, aqui vai ficar só 1, é igual a 5. Vamos passar esse 5 seno ao quadrado de beta mais 1. Vamos passar para ficar menos igual a 1 passou diminuindo 4. Então a gente tem seno ao quadrado de beta
tem que ser igual a 4 sobre 5, porque a gente passou esse aqui dividindo. Vamos lá? Continuando nossos cálculos, seno de beta tem que ser igual a mais ou menos raiz de 4 sobre raiz de 4 sobre raiz de 5. Então, seno de beta, quanto é raiz de 4? 2. 2 sobre raiz de 5. Aí, não pode no denominador, né? Tem que sempre racionalizar. 5 multiplica por 5, a gente vai ter, não posso esquecer do mais ou menos, né? Seno de beta é igual a mais ou menos 2 raiz de 5 sobre 5, porque 5 vezes 5. Agora é mais ou menos, vamos lá. O seno no terceiro quadrante é o quê? O seno para baixo é negativo e para cima é positivo. Terceiro quadrante, negativo. Fechamos com seno de beta é igual a menos 2 raiz de 5 sobre 5. É isso? Então, qual vai ser o gabarito da questão? Vai ser aquele cosseno que você achou, junto com esse seno que a gente achou agora. Esse vai ser o gabarito dessa questão. Agora, vamos partir para os exercícios complementares. Só vou ver aqui rapidinho. Página 121, questão 35. Vou abrir aqui também. Opa! 121, 35. Dado que tangente de alfa... Vamos lá. Vamos para os nossos dados de novo, né? Dados. A gente sabe que a tangente de alfa é igual a menos 2. E olha lá, vamos ver. Π sobre 2 tem que ser menor que alfa, que tem que ser menor que π. A gente está em qual quadrante? Segundo quadrante. Então, o que a gente tem que encontrar? O seno de alfa e o cosseno de alfa. Opa, aqui a gente já está bem mais difícil, olha. A gente só tem a tangente alfa. Anota aí os nossos dados, como sempre. E vamos começar com aquela outra relação trigonométrica daquele começo de vídeo que, por causa do WhatsApp, eu tenho que quebrar em vários vídeos. Então, daquele primeiro vídeo lá, a gente sabe que a tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então, o que a gente sabe aqui? A gente sabe que menos 2 é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. O que a gente pode fazer aqui, ó? Faça isso multiplicando, ó. Menos 2 cosseno de alfa é igual a seno e... vai ter que exprimir um pouco. Aqui, ó. A gente já tem um novo dado aqui, ó. Criamos um novo dado. Anota aí, ó. Seno de alfa é igual a menos 2 cosseno de alfa. Menos 2 cosseno de alfa. Vou até anotar no meu cantinho aqui para não esquecer. Menos 2 cosseno de alfa. Agora, vamos lá. Anotou aí nos dados? Beleza. Vamos para aquela outra relação. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Agora, a gente sabe que o seno de alfa é menos 2 cosseno de alfa ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Já vou fazer aqui, ó. Menos. Quanto é menos 2 ao quadrado? Lembra de parênteses, não pode esquecer. Menos 2 ao quadrado. Isso aqui é 4, não é menos 4. Porque lembra, menos com menos dá mais. Então a gente tem mais, ó, até eu errei aqui, ó. Fica distraído, ó, tem que tomar cuidado. Mais 4. Mais 4. Cosseno ao quadrado de alfa
mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então vamos lá, junta, ó, 4 cosseno dá 5 cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 sobre 5, passamos dividindo, né? Cosseno de alfa é igual a 1 sobre 5, a raiz de 1 sobre 5, mais ou menos. E aí a gente já sabe que não pode raiz no denominador. Já falei no último exercício, se eu não me engano. Então, o que a gente vai fazer? Racionalizar. Vezes raiz de 5, vezes raiz de 5. Vamos lá, dê uma olhada aqui, ó. Fica raiz de 5 sobre 5. Agora, é mais ou menos. Vamos ver que quadrante a gente está trabalhando mesmo. A gente está trabalhando no segundo quadrante. Vamos desenhar o nosso círculo de novo aqui. Cosseno para cá é negativo, para cá é positivo. A gente está em qual quadrante? Segundo quadrante. Aqui, ó, negativo. Nosso é igual a cosseno de alfa. Achamos o cosseno de alfa. Ótimo. Agora, a gente pode achar facilmente o seno de alfa. É só a gente, se quiserem, ó, copia tudo aqui, ó. Vou apagar e vou refazer aqui, ó. A gente sabe que seno de alfa, seno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Já usamos muito essa fórmula, já estamos bem, a gente já está bem enturmado com ela, assim. Então, a gente sabe que a gente tem que descobrir o seno. Então, seno ao quadrado de alfa mais cosseno. Opa, o cosseno a gente já tem o valor. Então, vamos lá. Menos, coloca entre parênteses, raiz de 5 sobre 5 ao quadrado é igual a 1. Vamos lá. Seno ao quadrado de alfa. Vamos lá. Menos com menos, lembra da multiplicação, né? Mais 5. Raiz de 5 ao quadrado é 5 sobre 25. Vamos lá? Igual. Já vou passar o 1 aqui, ó. Menos 1. Fica 0, ó. Passei esse 1 para cá, ó. Então, o que a gente vai fazer? Aquele negócio, vou simplificar de novo. Fica 5, fica 1. Vou multiplicar tudo por 5. Para eliminar o denominador. 5 seno ao quadrado de alfa. Mais 1. Menos 1 é igual a 0. Já posso cancelar esse 2, porque mais com menos dá nada. Menos 1 com mais 1. Fica 5 seno ao quadrado de alfa é igual a 0. Então, a gente passa deixa eu ver aqui rapidinho. Alguma coisa que eu errei. Ou melhor, vamos apagar isso aqui. Peço perdão, gente. Vamos refazer isso aqui e vamos fazer só. Seno ao quadrado de alfa mais raiz. Agora a gente já faz ao quadrado aqui, mais 5 sobre 25 tem que ser igual a 1. A gente não pode passar ainda, a gente tem que segurar. Ó. Seno, eu esqueci de botar o 1 ao quadrado. Peço perdão, gente, erro meu. Alfa mais, vamos simplificar, 1 sobre 5. Multiplica tudo por 5, vai ficar 1. Eu já vou colocar o 5 aqui atrás, né? Aquela coisa, multiplica tudo por 5, né? Porque é 1 sobre 5. Como a gente simplificou, ficou 1 sobre 5 é igual a 1. Então a gente tem 5 seno ao quadrado mais 1 igual a 5. Passou. Ficou 5 seno ao quadrado de alfa igual a 4. Passou diminuindo, né? Seno, já vou passar tudo junto, igual a raiz de 4, porque a gente passou esse carinha para cá, mais ou menos, se a gente passou raiz. Como a gente passou raiz é mais ou menos a raiz de
Vamos lá, vamos escrever mais bonitinho. Mais ou menos raiz de 4 sobre, a gente passou isso aqui dividindo, raiz de 5. Deixa eu apagar isso aqui para não ocupar tanto espaço. Seno de alfa é igual a mais ou menos 2 raiz sobre raiz de 5. Raiz de 5. Mas opa, isso aqui não tá bom. Raiz no denominador. Multiplica por raiz de 5. Multiplica por raiz de 5. Raiz de 5 sobre raiz de 5. Você tem 2 raiz de 5. 5 vezes raiz de 5. 5. Essa é a resposta. Então, o nosso gabarito é o cosseno que a gente anotou lá atrás, que é o menos raiz de 5 sobre 5, junto, mas antes da gente terminar, a gente tem que ver. Isso aqui, ó, seno de alfa. A gente está trabalhando no segundo quadrante. Então, vamos lá. Nossa bolinha, seno é positivo para cima, negativo para baixo. A gente está trabalhando no primeiro quadrante, no segundo quadrante. O segundo quadrante é para cima, então aqui é positivo. Então, seno de alfa é igual a 2 raiz de 5 sobre 5. É isso que a gente tem. Então, essa é a resposta dessa questão. Agora, a última questão que eu vou fazer agora é... Aqui. A questão abaixo mesmo. A 36 da página... 36 da página 121 mesmo. Vamos lá. A gente tem, se a tangente x é 3/4, vamos lá. Dados. Sempre os dados primeiro. Anota os dados no cantinho lá da prova, você vai anotar. Beleza? Tangente de x é 3/4. E a gente está trabalhando no terceiro quadrante. Já dá para ver ali, ó. Terceiro quadrante. Ali ele dá pra gente. Então, o valor de cosseno de x menos seno de x. A gente quer descobrir o que agora? Cosseno de x menos seno de x. Então, vamos lá. A gente vai ter que calcular os dois daquela mesma forma que a gente calculou. Vamos começar com aquela relação que a gente usou na última. Tangente. Opa, desculpa. É tangente x. A gente está usando x nessa questão. Tangente x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Isso aqui não tem muito segredo, é puro decoreba mesmo, tem que decorar. É isso que vai cair na prova, então não tem muita escolha. Vamos lá. 3/4. A gente sabe que, então, 3/4 é igual a seno de x sobre cosseno de x. Passo o cosseno. Então, seno de x é igual a 3/4 do cosseno de x, que a gente passou multiplicando. Então, já anota lá nos seus dados, seno de x é igual a 3/4 cosseno de x. Vou deixar anotado aqui no meu rodapé. Vamos voltar para a nossa fórmula de sempre. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. A gente vai trocar o seno de x pelo que a gente sabe que é 3/4 cosseno de x, isso tudo ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Vamos lá. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Cosseno de x ao quadrado, cosseno ao quadrado de x. Mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Vamos multiplicar isso tudo por 16. 9 cosseno ao quadrado de x mais 16 cosseno ao quadrado de x é igual a 16. Vamos lá, ó. Já vou colocar até aqui no canto, ó, 16, que a gente multiplicou por 16. O que a gente vai achar? Que 25 cosseno ao quadrado de x, a gente somou os dois, é igual a 16.
cosseno ao quadrado de x é igual a 16, passou dividindo 25. Então, vamos lá. Cosseno de x, não pode esquecer do mais ou menos, já que a gente vai fazer agora. Raiz de 16 sobre raiz de 25. O que a gente vai fazer aqui? Raiz de 16 é 4. Cosseno de x é igual a mais ou menos 4 sobre quanto? Raiz de 5? 5. Agora vamos lá. Vamos saber se é negativo ou positivo. A gente sabe que a gente está trabalhando com terceiro quadrante. Terceiro quadrante. Bolinha. Pá, pá. Para cá, negativo. Para cá, positivo. O que a gente tem aqui? Terceiro quadrante. A gente está para o lado de cá, negativo. Então, o cosseno de x menos 4 sobre 5. Ficou meio espremido aqui, mas você anota aí. Cosseno de x é igual a menos 4 sobre 5. Estou um pouco acelerado agora mesmo. Se vocês quiserem, se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem uma mensagem no privado, no WhatsApp, me encontrem na escola, o que seja. A gente encontrou que o cosseno de x é menos 4 sobre 5. Então agora a gente vai voltar de novo para aquela expressão de sempre. Nosso grande seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. A gente quer descobrir o seno de x mais o cosseno de x, que a gente descobriu que é menos 4 sobre 5 ao quadrado, igual a 1. Seno ao quadrado de x mais menos com menos mais 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Igual a 1. A gente vai multiplicar tudo por 25. 25 seno ao quadrado de x mais 16 é igual a 25. Vamos passar diminuindo. 25 seno ao quadrado de x passou diminuindo. Isso aqui é 9. Seno ao quadrado de x é igual a 9. Seno ao quadrado de x é igual a 9 sobre 25. Seno de x é igual a raiz... Opa, não posso esquecer do mais ou menos, gente. Mais ou menos 9, raiz de 9 sobre raiz de 25. Temos aqui seno de x, vou voltar para cá. Seno de x é igual a mais ou menos 3, raiz de 9. No caso, raiz de 9 é 3. E raiz de 25 é 5. Pronto. O que temos aqui agora? O mais ou menos. Nosso grande. Vamos ver. Terceiro quadrante. Bolinha. Seno para cima é positivo. Seno para baixo é negativo. Terceiro quadrante. Para baixo. Negativo. Então, seno de x, vou apagar minha bolinha aqui, é igual a menos 3 quintos. Eu vou apagar isso aqui, ó, só para não confundir. Agora, vocês podem achar, acabou a questão, colocamos ali qual o valor de cada. Não, não acabou ainda. Porque a gente tem que pegar, e lembra que você anotou nos dados, o que a gente quer? Cosseno de x menos seno de x. Então vamos lá. Cosseno de x menos seno de x é igual à nossa resposta. Cosseno de x deu quanto? Menos 4 sobre 5. Menos 3 sobre 5. Menos com menos dá mais. A gente quer isso mesmo. Então, menos 4 com mais 3 é menos 1 sobre 5. Resposta, gabarito, letra E. Eu vou gabaritar a prova quarta-feira, hein? Isso aí, gente. Acompanhe as aulas aí, que o gabarito vem, hein? Boa sorte, gente, é isso.
acabei a aula de relações fundamentais da trigonometria. Bem fácil. Então, boa sorte quarta-feira, gente. Tamo junto. É isso. Pessoal, vou dar uma aula aqui breve de equações trigonométricas. Vou primeiro começar pela fatoração. A fatoração é você colocar um fator comum, encontrar um fator comum e colocá-lo em evidência. Tá, mas como assim? Como é que você faz isso? Vamos, por exemplo, abrir na questão 94 na página 94, questão 68b. O que nós temos aqui? A gente tem a equação 2 seno de x vezes cosseno de x mais seno de x igual a zero. Como é que a gente resolve isso? Isso é parte de equações trigonométricas. Mas a gente começa fazendo isso fatorando. O primeiro passo da fatoração é você encontrar alguma coisa igual. Vamos começar pelo primeiro termo, o 2. Tem algum outro 2 na equação? Não. Então, a gente vai para o próximo. Seno de x. Opa, tem outro seno de x aqui. Então, o que a gente vai fazer? Próximo passo. Você coloca em evidência. Então, a primeira coisa que você vai fazer é colocar seno de x em evidência e abrir um parênteses. O que nós temos que sobrou, então? O que é fatorar, na verdade? Você vai dividir aqui, ó. Vamos pegar aqui no cantinho, ó. Seno de x, aquele lá. E aí, para você colocar em evidência, você pega e você divide por esse seno de x. Então, o seno de x vai se cancelar. E vai ficar quanto? 1. Mas como esse 1 está fazendo um vezes aqui, quanto é qualquer coisa vezes 1? Qualquer coisa vezes 1 é 1. Então a gente pode simplesmente esquecer dele, porque multiplicação vezes 1 não precisa aparecer. Então, a gente vai colocar o 2 que sobrou, vezes o cosseno de x, e o nosso outro seno de x. Só que, ó, vamos fazer a mesma coisa. Esse seno de cima, seno de x, dividido por esse seno de x. Dá de novo 1. Só que dessa vez, a gente tem um mais. Então a gente não pode ignorar, porque mais 1 faz diferença na questão. Então a gente vai colocar mais 1. Fechamos os parênteses. Opa, agora nós temos dois termos. Esse é o grande objetivo da equação trigonométrica. Dois carinhas, carinha 1, carinha 2, igualados a zero. Então, o que a gente faz? A gente pega o primeiro e vamos lá. E esses carinhas tem que sempre estar se multiplicando. Sempre. Então, seno de x tem que ser igual a zero. Onde o seno de x é zero? Vamos pensar. O seno é sempre na vertical. Então, é sempre no zero. Vamos ver qual conjunto ele está pedindo também. Ó, ele pede na primeira volta. Ou seja, 0 até 2π. Então, a gente sabe que o zero é um dos pontos. A gente sabe que 0 é um dos pontos que será zero. No π também que é 180 graus, que é o outro lado, a outra volta aqui, ó. A gente tem a bolinha dividida. Aqui é 0, aqui é π. Não tem altura. A altura é sempre o seno.
E também no 2π, só que ele não pede 2π aqui, porque não tem a flechinha certa, que é a flechinha do... Essa flechinha, você tem que colocar o 2π. Essa flechinha, você não coloca. Agora vamos para o outro. 2 cosseno de x tem que ser, mais 1 tem que ser igual a 0. Passa esse. 2 cosseno de x é igual a menos 1. Passa esse dividindo, porque ele está multiplicando. Cosseno de x é igual a menos 1 sobre 2. Agora vamos lá. Cosseno de x é igual a menos 1 sobre 2 aonde? Vamos lá. O cosseno menos 1 sobre 2 é no menos 60 graus. Então, vamos lá. Onde o cosseno é... Mentira, não é no menos 60 graus, não. O cosseno 1 sobre 2 é sempre nos 60 graus. Então, vamos achar onde ele é negativo. O cosseno, ele é negativo, ele é positivo aqui e negativo aqui. Então, para cá, negativo. Aqui, ó, 180 menos π sobre 3. Π sobre 3. Vamos trabalhar com π sobre 3. A gente sabe que aqui, ó, é negativo no 2π sobre 3. É o conteúdo da última prova. Aqui é π mais o π sobre 3, que é os 60 graus. Pensa em 180 mais 60. Mesma coisa. Π mais... Você tem o π mais o π sobre 3, que é também 4π sobre 3. Achamos o conjunto de solução. Solução é igual a 0, 2π sobre 3, 2π sobre 3, também é π, que é aquele ali, e 4π sobre 3. Fechou. Temos a nossa resposta aqui. Essa é a resposta da questão. Viram como eu coloquei em evidência? O objetivo é sempre chegar em dois carinhas que se multiplicam e que dão igual a 0. Ok, para a gente achar uma fórmula que satisfaz todas essas condições, a gente tem que pensar. A gente anda de quadrante em quadrante. Ou seja, todos os quadrantes vão ter uma representação. Então, a gente coloca a nossa primeira representação. O π sobre 4 mais a gente vai colocar o nosso... Vamos ver aqui rapidinho. O nosso π sobre 2. Porque cada quadrante a gente sabe que tem 90 graus. 90, 90, 90, 90. Ou seja, nós queremos achar, por exemplo, a primeira representação. A gente anda nenhum quadrante e a gente sobe π sobre 4. Se a gente quer uma representação, a gente anda um π sobre 2, 90 graus, e bota mais o π sobre 4. Aqui, 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 aqui. Então, a gente coloca um K, que é o número de quadrantes que a gente anda, e pronto. Nós temos nossa fórmula encontrada aqui para o próximo conjunto, para a gente colocar no conjunto de solução. Só que aqui ainda falta a gente achar o seno de x. Mas cuidado, isso não funciona para todos. A gente ficar contando as voltas.
Porque a gente só funciona porque, ó, 45 é a metade de 90. A gente sabe disso. No caso, π sobre 4 é a metade do nosso π sobre 2. Então, se a gente andar a metade, é a mesma coisa se a gente voltar a metade. E vai metade, volta a metade, mesma coisa. Então, agora vamos fazer para o seno de x. Eu vou apagar isso aqui, mas eu vou deixar isso aqui guardado em algum lugar para a gente lembrar na hora de colocar no conjunto solução. Vou deixar guardado aqui no canto. Uma das soluções é π sobre 4 mais kπ sobre 2. Vocês não precisam apagar, só que no meu quadro aqui falta espaço. Então vamos lá. Seno de x igual a zero. Esse bem mais fácil. Onde o seno de x é igual a zero? A gente já está cansado de saber. Aqui e aqui. No 0 e no 180. Então, o nosso conjunto de solução vai ser kπ. Mas por que kπ? Porque o π ele é meia volta. Se a gente der meia volta, 180. Nós demos mais meia volta, voltamos para o zero. E nós como assim? Se quiser voltar também no negativo, também funciona. Então, o nosso conjunto de solução vai ser o conjunto de solução. A gente sempre tem que começar com a chave e o x pertence aos reais. Tal que x seja igual a π sobre 4 mais kπ sobre 2 ou seja kπ. E que a gente sabe que o k ele é determinado número de voltas. De voltas, não necessariamente uma volta completa, mas um determinado número de voltas. Sendo que o x, o k, que é o número de voltas, ele tem que pertencer ao grupo z. Por quê? Porque o grupo z ele é tanto negativo quanto positivo. Porque ele não pode ser decimal e ele não pode ser só positivo, porque pode também ser uma volta negativa. Não podemos esquecer disso. Então, esse é o gabarito da questão 59 da página 126. Agora, com essa questão completa, vou subir mais um pouco o nível. Essa questão está marcada como forte. Essa questão que está marcada mais forte para mim é a soma das raízes da equação, a questão 60 da página 126. Qual é a equação que temos? 2 vezes seno de x vezes a tangente de x menos 2 vezes o seno de x menos a tangente de x mais 1 é igual a 0. Vamos lá, ficou um pouco encolhido ali no canto, mas dá para achar. O 2, não temos nada. Ah, e não podemos esquecer, a solução pertence à primeira volta. Então é o 0 e o 2π que está escrito na questão. Então, o 2 nós não achamos multiplicando em lugar nenhum melhor. Sempre vamos começar pelos senos, cossenos e tangente, para facilitar o nosso processo. O seno de x a gente tem aqui. Então vamos só até aqui, ó, por enquanto. Ó.
Vou até riscar em vermelho para facilitar, ó. Por enquanto, o meu vermelho não tá indo, então vai ter que... A gente só vai até esse aqui. Então a gente coloca o seno de x em evidência. Sobrou 2. Esse aqui multiplicando a gente pode só cancelar. Vezes a tangente de x menos 2 tem que ser o seno de x, que a gente vai cancelar porque está multiplicando. Ou melhor, vamos fazer diferente. Vamos para facilitar. Vamos, ao invés disso, colocar em evidência o 2 vezes seno de x. Vai facilitar mais o processo. Então vamos lá. 2 seno de x. Tá multiplicando. Cancelamos. Coloque entre parênteses o que sobrou. Tangente de x. Tangente de x menos 2 vezes o seno de x. A gente vai cancelar o 2 seno de x. E como aqui está diminuindo, a gente bota o menos. E 2 seno de x dividido por 2 seno de x é 1. Sobrou um 1. Então nós temos isso aqui. O que sobrou fora? Tangente menos tangente de x mais 1. Isso é uma boa questão, porque agora vocês ficam se perguntando, o que nós fazemos daqui? Não dá para cancelar, são diferentes, tangente de x mais 1. Não dá para colocar em evidência, não temos nada para colocar em evidência aparentemente. Pô, o que a gente faz agora? Vamos lá. A gente está vendo uma coisa interessante aqui. Tangente de x menos 1. Isso aqui, menos tangente de x mais 1. É parecido, mas não é igual ainda. Por quê? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar em evidência o menos 1. Aqui, ó. A gente coloca em evidência, repete aqui normal, tudo certo. Mas agora vai multiplicar por menos 1. Quanto é menos 1? Menos 1 vezes... Tá. Eu vou regravar agora a questão 60 da página 126, porque acabou cortando o vídeo por conta da bateria do meu celular. E vamos lá então. 2 seno de x vezes tangente de x menos 2 seno de x menos tangente de x mais 1. Fechou. Igual a zero, não pode esquecer, né? É isso que a gente tem. A gente tem que encontrar no intervalo de uma volta 0 a 2π. Então vamos lá. Primeiro vamos achar o nosso fator comum, que é esse aqui, ó. Acho que já estava no último vídeo. 2 seno de x. Então eu coloco ele em evidência. Tá multiplicando? Tá. Então a gente pode simplesmente cancelar ele. Vai sobrar só tangente de x. A gente coloca o menos. Como a gente cancelou, ficou 1, que é a mesma coisa. Que é aquela coisa da divisão que eu estou explicando nos últimos vídeos. Então, fecha parênteses, acabou, porque a gente já chegou aqui onde a gente queria. Então, a gente só coloca o resto fora do parênteses. Tangente de x mais 1 igual a 0. Aí, ok. Você olha aqui, putz, cara, não tem nenhuma coisa em comum. Aí você pensa, fudeu, né? Não ferrou. Então, por quê? O que a gente vê? A gente vê que tangente x menos 1 é bem parecido com menos tangente de x mais 1. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar desse lado aqui o menos 1 em evidência. Porque olha como é que vai ficar. 2 seno de x, tangente de x menos 1, a mesma coisa, menos 1 vezes tangente
Por quê? Menos com menos é mais. Tangente de x, menos com mais é menos. Fechou parênteses, igual a zero. Agora sim. O que a gente tem aqui? Uma multiplicação por 1. A gente joga o 1 fora, vai ficar 2 seno de x, tangente de x menos 1 é igual a, fecha parênteses, menos tangente de x menos 1 igual a zero. Agora a gente tem dois iguais, esse e esse. O que a gente vai começar colocando então? Coloca em evidência. Tangente de x menos 1 tem que ser igual, tem que multiplicar o que sobrou. 2 seno de x, e a gente sobrou, a gente cancela esse, porque está multiplicando, e vai sobrar um menos, esse dividido por esse, vai ficar menos 1. Opa, chegamos nos dois carinhas que a gente queria. Então vamos lá, vamos começar por esse aqui. 2 seno de x menos 1 igual a zero, a gente já fez algumas vezes esse aqui, acho. Passou o 1 somando, passou o 2 dividindo, seno de x é igual a 1 sobre 2. Então, vamos calcular isso aqui agora. Tangente de x menos 1 igual a zero. Esse aqui ficou fácil também. Tangente de x é igual a 1. Agora vamos achar onde é cada um deles. A gente sabe que a tangente é 1 quando? Quando o ângulo é 45 graus. Quanto é 45 graus em π radianos? É π sobre 4. A tangente é positiva em quais quadrantes? Vamos lá, vamos desenhar a nossa bolinha. Aquela retinha do lado, que é a nossa tangente. Para cima, para baixo. Aqui é positivo, aqui é positivo. Então, primeiro e terceiro quadrante. Então, a gente tem π sobre 4 e a gente tem o 5π sobre 4. 5π sobre 4. O que a gente tem aqui, então? A gente tem esses dois números. A gente tem agora o 1 sobre 2. Em qual seno é 1 sobre 2? O de 30 graus. Então, a gente tem o π sobre 6 e o seno é positivo para cima. Então, a gente tem o mais. Aqui é o 5π sobre 6. Então, mas olha o que ele pede na questão. Tem que tomar cuidado. Ele não está pedindo quais são as representações na primeira volta que a gente tem. Ele está pedindo a soma das raízes da equação. Que é, vamos lá, vamos somar tudo. π mais 5π sobre 4, é tudo sobre 4, a gente tem 6π sobre 4. Aqui, a gente tem 6π sobre 6. Então, a gente vai igualar aqui, ó, cancela por 2, a gente tem, vou até apagar essa parte aqui em cima, para a gente continuar a conta daqui. A gente tem, então, cancela por 2, a gente vai ter 3π sobre 2, mais 6π sobre 6, a gente vai simplificar por 3, para ficar na base 2, né? Para a gente ficar com 2π sobre 2. Lembrando que sempre para somar a fração, a gente precisa ter o mesmo denominador, ou o mesmo cara que está dividindo. 3 mais 2, 5. O π continua, e aí mantém o denominador. Gabarito 5π sobre 2, desculpa. É isso que a gente tem para essa questão agora. É isso. Vou gravar mais exercícios, eu acho. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum exercício que queiram que eu resolva, só mandar. E é isso.
Ó, vamos lá. Explicar aqui rapidinho por que essa parte sobra. É a questão 60 na página 126, né? A gente vai ter aqui o nosso 2 seno de x vezes tangente de x menos 2 seno de x menos tangente de x mais 1 igual a 0. Coloquei aqui rapidinho, né? Pra gente fazer aqui. Por que vai sobrar? Então vamos lá. O que a gente quer tirar? O 2 seno de x. A gente quer tirar fora. Também demorou um pouco para eu entender isso, porque também não entrava muito bem na minha cabeça. Então vamos lá, a gente está naquela parte de antes. Menos 1, fechou parênteses. Agora, por que isso aqui sobra? Menos tangente de x mais 1. Ó, porque isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Porque é pelo simples motivo de que a gente só quer até aqui. Ou seja, você vai parar de procurar coisas para colocar dentro do parênteses quando você encontrar um igual. Então, ó, a gente tá vendo, a gente quer colocar em evidência 2 vezes seno de x. Porque a gente tem dois iguais. A ideia da fatoração é você tirar fora dois caras que são iguais. Tirar fora entre aspas, né? Então, a gente coloca ele na frente. E daqui pra frente, ó, a gente tá vendo, ó, esse ponto aqui, ó, que é o 2 seno de x, não tem nenhum 2 seno de x pra frente, que é o que a gente quer procurar. Então, não importa. Qualquer coisa que não esteja entre os dois senos de x, esse termo aqui e esse termo aqui, não importa. Se você tivesse 2 senos de x, por exemplo, tivesse mais um aqui, 2, por exemplo, coloca um aqui no final. Aí você ia ter que colocar isso no meio. Por quê? Quando você vai fatorar, o que você tem que achar? Você acha um ponto igual e acha um ponto igual. O que sobrou no meio é o que você tem que colocar dentro do parênteses. Pensa sempre assim. Então vamos lá. A gente arrancou esses dois caras aqui e colocou eles aqui. O que sobrou no meio? Sobrou a tangente de x e sobrou o menos 1. Se fosse mais, por exemplo, ia sobrar um mais 1 aqui. E etc. Opa, não posso pagar com o dedo não. Entendeu a lógica? Espero que tenha entendido. Se não entendeu, eu tento explicar de outra forma. É isso, valeu. Vou gravar agora o exercício 62 da página 127. Eu só vou apagar isso aqui que eu tava resolvendo antes. E vamos lá. Esse é um exercício marcado forte pelo Bell também. E ele diz: assinale a única proposição correta no intervalo 0 a 3π, ou seja, uma volta e meia, e o número de soluções da equação, aquela equação que está ali. Então, a primeira coisa que a gente tem que interpretar dessa questão é: a gente não tem que achar a solução dela, a gente tem que saber quantas soluções são. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai ter que resolver a equação. Porcaria. 2 seno de x vezes cosseno de x é igual a raiz de 2. Vamos lá. O que a gente tem que começar sempre fazendo numa equação? Numa das equações ali do seno e cosseno e tangente. A gente tem que igualar em 0. 2 seno de x vezes cosseno de x
Vamos passar, tá com mais aqui atrás, a gente passa o oposto, o menos. Raiz de 2 igual a zero. Agora, igualado em zero, vamos começar a fatoração. O que a gente tem aqui? É 2 cosseno de x. Então, a gente tem que fazer uma breve mudança aqui. A gente passa com um menos raiz de 2 cosseno de x igual a zero. O que a gente vai fazer aqui? Fatorar. O que a gente tem que fazer primeiro? Caçar o termo que a gente tem que procurar o termo que a gente vai fatorar. Tem algum 2 seno de x ou um seno de x? Não. Então, esse não vamos fatorar. Cosseno de x. Opa, cosseno de x aqui, cosseno de x aqui. Começa colocando ele na frente. Cosseno de x. Abre parênteses. O que sobrou? O 2 seno de x. 2 seno de x. A gente multiplicou. Lembra? Quando é uma multiplicação e a gente está colocando em evidência, só tchau, corta fora. Menos raiz de 2 cosseno de x. A gente só fez aqui. Como aqui é uma multiplicação, tá vendo? É raiz de 2 vezes o cosseno de x. Então, o cosseno de x está multiplicando, então só pá, cortamos fora. Sobrou raiz de 2 igual a zero. O que a gente pode concluir? Cosseno de x é igual a zero. Onde o cosseno de x é igual a zero? Em 1,5. A gente não pode esquecer isso. É 1,5. Não é uma volta inteira. 1,5. Vou até colocar aqui no canto, ó, 3π, para a gente não esquecer. Então, vamos lá. Onde o cosseno de x é zero? Vamos desenhar a nossa bolinha. O cosseno é essa linha na horizontal. Então, quando ele está aqui em cima e aqui embaixo, ele é igual a zero. Vamos lá. Ele é igual a zero. Quando ele é 90 graus, ou seja, eu já vou escrever direto em π radianos, que vai facilitar para a gente fazer sempre em π radianos. Vamos lá. É π sobre 2. Porque se um π é inteiro, se um π é 180 graus, a gente bota metade, pronto. Fechamos com 90 graus, π sobre 2. Agora, a gente vem para cá, vem para cá, vem para cá. Não é mais 180, porque agora é a mesma coisa que 3π sobre 4. 3π sobre 4. Opa, peço perdão. Cometi um erro aqui. É a mesma coisa que 3π sobre 2. A gente andou aqui, mas vamos lá. Aqui, ó. 1π mais meio π, chegamos aqui. Voltamos, que a gente tem que passar a nossa meia volta de volta. A gente tem 5π sobre 2, porque 4π é a volta completa, mas a gente quer andar mais meio π. Então paramos aqui. Temos 3 soluções aqui. A resposta é 3? Não, não é 3. Porque a gente não pode esquecer desse aqui. 2 seno de x menos raiz de 2 igual a zero. Aqui, seno de x é igual menos raiz de 2. A gente vai passar transformando em raiz de 2 normal, sem o menos. O 2 que estava multiplicando, a gente passa dividindo. Raiz de 2 sobre 2 é o seno de 45 graus. Então, a gente sabe que é π sobre 4. Π sobre 4. A gente consegue... E lembra, positivo. Onde o seno é positivo, aqui e aqui. Então, a gente vai... π sobre 4
primeiro quadrante. Segundo quadrante, 3π sobre 4. Próximo, vamos dar a nossa meia volta de novo. É 8π, que é o 2π, é a mesma coisa que 2π, que é uma volta completa. 8π mais o π sobre 4, 9π sobre 4. Beleza. Agora falta o segundo quadrante da nossa meia volta que a gente tem que fazer ainda. Que é 4, 8, 12, menos 1, 11. 11π sobre 4. Quantas soluções temos aqui? 1, 2, 3, 4. 4 soluções. 4 mais 3, 7. Gabarito é letra E. 7 resoluções.